bem-vindos a mais um episódio do Mil Crimes. Estou de volta, sim, só eu hoje, porque é um mini episódio. A gente acabou não conseguindo gravar o episódio inteiro essa semana, mas voltaremos na semana que vem ao normal, tá, gente? Então, pra não deixar vocês mais uma semana sem, que eu sei que vocês estão com saudade, eu estou aqui com um mini episódio e só quero desejar um feliz ano novo pra todo mundo aí, um feliz começo de ano. E bora lá, então, temos um longo ano pela frente. Vem muita coisa boa por aí, espero eu também. E bora pro caso de hoje. Só avisando antes de começar que é um caso bem pesado, tá, gente? Então, envolve tortura, então é um caso também bem conhecido, por isso que eu quis trazer também. Mas se você é mais sensível, pode pular este episódio, beleza? Então, era 12 de agosto de 2001, quando 6 turistas portugueses desembarcaram no aeroporto de Fortaleza. Eles eram Antônio Correia Rodrigues, Vitor Manuel Martins, Joaquim Silva Mendes, Manuel Joaquim Barros, Joaquim Fernandes Martins e Joaquim Manuel Pestana da Costa. Eles todos eram empresários e estavam de férias. Eles aproveitavam que conheciam um amigo português que estava morando no Brasil há um ano para vir passar um tempo passeando pelas praias do Ceará. Na verdade, este amigo era amigo de um deles, né, do Antônio, se eu não me engano, e eles se conheciam há alguns anos. E o Antônio, né, aproveitando que esse amigo estava no Brasil, sempre quis conhecer o Brasil, conversou com outros amigos e foi, a princípio era pra vir só o Antônio, depois só ele mais 2 amigos, e quando viu tinha 6 caras que queriam vir pro Brasil passear. Então, esse amigo se chamava Luiz Miguel Militão Guerreiro, também português, e ele foi pessoalmente com a esposa Maria no aeroporto encontrar os amigos que dispensaram o guia turístico que tinha recebido eles. Eles saíram todos juntos e depois disso os 6 turistas nunca mais foram vistos com vida. Eles não fizeram check-in no hotel que tinham reservado para aqueles dias, eles não contataram familiares durante os dias seguintes e eles perderam o voo de volta para Portugal. O Luiz recém tinha se separado em Portugal um ano antes, né, quando ele resolveu ir morar no Brasil. E ele chegou em São Paulo primeiro, mas com todo mundo que ele conversava, dizia pra ele que Fortaleza era muito bonita. E aí ele resolveu se mudar pro Ceará. Quando os amigos contaram pra ele da viagem, né, que eles estavam planejando, o Luiz começou a fazer brincadeiras com seu cunhado e outros amigos dele, que ele ia dar um golpe nos seus conterrâneos. Ele falava, né, eles comentavam, tá vindo os portugueses aí. E se a gente roubasse o dinheiro deles? Hahaha. E foi nesse tom de brincadeirinha, com o tempo foi se tornando uma coisa mais séria, foi se tornando uma conversa séria realmente, até que o Luiz bolou um plano para pegar o dinheiro dos amigos que estavam vindo visitar ele. Os envolvidos no crime seriam o Luiz, né, que é o original, né, o português, que veio pro Brasil morar aí, o cunhado dele, Manuel Lourenço Cavalcante, e 3 homens que eram seguranças, que trabalhavam na boate do Luiz, chamados Leonardo Souza dos Santos, José Jurandir Pereira Ferreira e Raimundo Martins da Silva Filho. Apenas o Luiz era português, né, que seria o cabeça do grupo, todos os outros são brasileiros. O Leonardo e o Jurandir iam receber R$2.000 cada um pela morte dos portugueses, porque eles chegaram à conclusão que se eles apenas roubassem, né, dinheiro dos turistas, eles iam ser pegos depois. Então, para garantir que ninguém ia ser preso, eles chegaram à conclusão de que eles iam ter que matar todo mundo. O Raimundo, que também, além, né, de se envolver nas mortes ali, seria o incumbido de se livrar das malas e pertences das vítimas, ia receber R$4.000. Tudo isso em 2001, tá, gente? O Luiz e o cunhado Manuel eram sócios numa barraca na Praia do Futuro, que estava fechada há algumas semanas. Algumas fontes afirmam que era uma casa de prostituição, onde inclusive estariam ali envolvida a questão de tráfico de mulheres, mas eu não consegui encontrar confirmação sobre isso. O que eu sei é que era uma boate. Então, ele basicamente tinha esse local que estava fechado há algumas semanas, já que não abria. E assim que ele recebeu esses amigos no aeroporto, eles foram todos juntos para essa barraca. A Maria, que estava grávida de 3 meses, foi para casa, enquanto os homens bebiam e conversavam. Na barraca também estavam os 3 seguranças esperando pelo sinal do Luiz para colocar o plano em ação.
Cansados da viagem e depois de beber e conversar por algumas horas, os turistas já davam sinais de que queriam ir pro hotel. Foi então que o Luiz falou a senha, que era a frase "é agora ou nunca". E aí, com isso, os 3 seguranças anunciaram o assalto e amarraram os 6 empresários e amarraram o Luiz também. Eles fingiram que o Luiz não estava envolvido no sequestro e roubo ali até então. Então, eles realmente também fingiram que ele também era uma vítima. Eles tiveram que entregar seus cartões do banco, seus dinheiro que eles tinham na carteira e as senhas desses cartões. E eles falaram pro Luiz ir confirmar que se estava tudo certo, se as senhas funcionavam, dizendo, né, que se ele não voltasse, os outros iam morrer. Os outros homens não sabiam que o Luiz estava envolvido, então não questionaram também. E aí, quando ele teve certeza, né, depois de fazer saques no valor de 50 mil reais das contas das vítimas, o Luiz ligou e deu a ordem de execução dos 6 amigos portugueses. Eles eram levados para a cozinha da barraca, onde eram espancados com violência até aparentarem estar mortos. E eu digo aparentarem porque eles não se importaram se essas vítimas, se esses homens estavam mortos ou não. Na verdade, eles estavam inconscientes e quando apanhavam, né, depois de apanhar muito, eles eram jogados em uma vala que tinha sido cavada no dia anterior naquele local. 2 das vítimas chegaram a levar tiros e os outros 4 foram estrangulados, mas nenhum deles estava morto quando foi colocado nessa cova, empilhados um em cima do outro. Todos eles morreram sufocados ou asfixiados depois de serem enterrados vivos. Isso foi a conclusão que o ML chegou, porque encontraram areia, né, nos pulmões de todas as vítimas e isso é sinal de que eles estavam respirando ainda quando foram enterrados. Com a falta de notícias e o desaparecimento dos 6 empresários, os familiares contataram as autoridades brasileiras, que iniciaram as investigações. Não demorou muito e as imagens do aeroporto deram aos policiais a identidade do Luiz Miguel Militão, que foi preso preventivamente em 24 de agosto com a sua esposa Maria, enquanto as investigações continuavam. Mas assim, não demorou muito, não. Ele acabou confessando no mesmo dia, né? Além dos saques feitos nas contas das vítimas, o Luiz tinha passado os últimos dias usando os cartões de crédito para fazer compras em lojas. E no mesmo dia da prisão, a polícia encontrou os corpos das 6 vítimas enterrados na barraca Vela Latina, na Praia do Futuro. O Luiz confessou o crime, entregou os cúmplices, que também foram presos. A esposa dele, a Maria, foi solta por falta de provas que ligassem ela ao crime. As notícias da chacina ganharam a imprensa mundial e em Portugal foi feito um cortejo fúnebre que atraiu milhares de pessoas quando os corpos dos 6 amigos voltou ao país em 31 de agosto. O julgamento dos assassinos acabou em fevereiro de 2002, com a condenação de todos eles. O Luiz Miguel Militão Guerreiro foi condenado a 150 anos de prisão, o Manuel Lourenço Cavalcante, o Leonardo Souza dos Santos e o José Jurandir Pereira Ferreira foram condenados a 120 anos. O Raimundo Martins da Silva Filho foi apontado no processo como sendo o mais violento de todos os envolvidos e por isso ele pegou um pouco mais de pena e foi condenado a 162 anos. O Luiz, ele chegou a ter umas tentativas de fuga da prisão e por isso ele chegou a ser colocado numa prisão de segurança maior, né, e passou um tempo em solitária, enfim. Mas em 2015 ele entrou com um pedido de remissão de pena por dias de trabalho na prisão, mas foi negado. Isso porque ele estava fazendo o pedido para ele trabalhar, não é que ele já tinha trabalhado. Ele fez esse pedido para ele poder trabalhar e ter essa redução de pena por trabalho, né? Ele alegou estar disposto a trabalhar no presídio, mas o local que ele estava preso não tinha essa oferta de trabalho disponível até aquele momento. Depois, mais de alguns anos, ele conseguiu, sim, começar a trabalhar, porque o trabalho também é um direito, né, que a gente tem. Então, atualmente, ele alega estar preso ilegalmente, porque, segundo ele, o tempo que ele conseguiu trabalhar e estudar na prisão deve ser descontado da sua pena, e no Brasil a pena máxima, na época que ele foi condenado, era de 30 anos. Ele já teve 6 pedidos de habeas corpus negado e aguarda a decisão do 7º. E aí, eu lendo as notícias mais recentes sobre este caso, porque
No ano passado, em setembro, começou a se falar bastante disso, porque alguns sites portugueses conseguiram entrevista com ele. Então, um desses sites é o Observador, e eles entraram em contato com o Tribunal de Justiça do Ceará, que disse que o tempo a ser descontado da pena tem por base a condenação de 150 anos, e não o máximo de permanência de 30 de forma ininterrupta. E por isso, a data para que ele saia, ele atualmente está com 55 anos, a data que ele pode ter liberdade está fixada em 6 de dezembro de 2031. Ele chegou também a lançar uma biografia em 2010 por um selo português, onde ele conta detalhes do crime, da vida dele. Tem algumas coisas que não se sabia tantos detalhes na época. Por exemplo, ele já tinha sido condenado por roubo em Portugal em 96, na verdade. Ele tinha que cumprir 6 anos na prisão e cumpriu apenas 1. Ele também, na época, né, que ele se separou em Portugal, ele entrou em depressão, ele teve um momento bem difícil, assim, mas ele também acabou se envolvendo em algumas coisas. Esse amigo dele, português, né, que veio pra cá, o Antônio, ele pediu dinheiro pro Antônio emprestado e fugiu pro Brasil e não pagou o Antônio. E o Antônio, tipo, era um cara tão de boa que ele nem veio cobrar, assim. Ele falou, você tá no Brasil? Vou aí te visitar. Nem veio com a intenção de pegar o dinheiro de volta. Algumas fontes dizem também, né, como eu comentei, que ele aqui se envolveu com prostituição, com tráfico, mas eu também não consegui encontrar muita informação sobre isso, então não vou dar 100% de certeza também. Mas é isso, gente, ele ficou conhecido como o Monstro de Fortaleza, e o caso ficou conhecido como a Chacina dos Portugueses, porque realmente chamou muita atenção, foi um crime muito, muito violento, muito bárbaro, e que, né, aí envolveu 2 países, e tiveram, né, as autoridades que se pronunciar, enfim, foi uma situação também diplomática, né, além de criminal. Mas é isso, gente. Semana que vem estamos de volta ao normal. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Pode mandar sua história no milmedinhos@gmail.com e apoia a gente para o podcast continuar seguindo aí, crescendo a cada dia. É só entrar no nosso site milcrimes.com.br. É isso, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.